a gente vai falar hoje sobre a violência psicológica, né? Eu estava falando que a violência psicológica está presente principalmente dentro de casa, na família, né? É onde muitas vezes a pessoa sofre as primeiras violências psicológicas da vida dela e ela acaba normalizando isso e aceitando isso lá fora também, quando vai buscar um relacionamento na vida adulta, enfim, e essa violência vai se perpetuando. Como que você vê isso, Ana, nos casos que você atende de família? Então, nós precisamos desmistificar a questão de que o relacionamento abusivo, o abuso psicológico ocorre única e exclusivamente entre homem e mulher, né? Nós vemos muitas questões do abuso psicológico estendido, eu vou dizer estendido e aí eu vou explicar o porquê, aos filhos, né? Às vezes aos pais, né? Na questão de você, já numa fase adulta, em relação aos seus pais, na questão, às vezes, quando eles já são idosos. Então, nós temos aí, às vezes a gente vê em relação entre irmãos, nós vemos vários tipos de abuso, e aí as pessoas ficam com aquela ideia de que o abuso, né, psicológico é único e exclusivamente entre marido e mulher. Ele é uma consequência. E aí o que nós temos que trazer é a seguinte questão. Isso existe de todos os tempos. Não é uma coisa nova, não é uma coisa de pós-pandemia, não é uma coisa de hoje. Se todos nós, isso a gente já falou em várias lives, né, a respeito até de relacionamento abusivo, se nós formos pegar todo o nosso histórico familiar, cada um aí que está assistindo a live, pegue seu histórico familiar. A gente vai ter, talvez, algum ponto que a gente lembre de um comentário do avô em relação à avó, um ciúmes doentio de uma tia em relação a um tio, um comentário de um primo em relação ao outro irmão, aquele buchicho familiar que muitas vezes se cria quando um não está presente numa festa familiar. Então, a gente tem que entender que todos esses comentários por trás, e muitas vezes ele vem muito, são, né, abusos psicológicos, e eles muitas vezes vêm disfarçados até mesmo de elogio, né, Larissa? Então, é aquele comentário que a gente começa pensando para trazer para vocês a grande questão assim. É aquele comentário na família assim: nossa, que vestido lindo! Mas se você emagrecesse uns 3 quilos, ele ficaria soltinho assim na cintura, ficaria ótimo. Nossa, que cabelo lindo! Mas você fica melhor com outro tipo. É sempre o adjetivo mas, né? É onde vem, um comentário às vezes positivo, no mas vem um comentário muitas vezes pejorativo. Então é dentro disso. E depois a gente vai entrar na seara que, principalmente nas questões do casal, ou até mesmo nas questões de guarda, é muito difícil você fazer a prova, né? Ninguém está filmado. Muitas vezes, se a pessoa que faz o abuso já está ligado em alguma situação, também já sabe que isto é um abuso, ele não deixa provas, por exemplo, no WhatsApp, ele não vai deixar uma prova de vídeo, ele não vai deixar... Então, ocorre muito silenciosamente dentro do âmbito familiar, e aí é onde a gente vai ver que tipo de prova que nós vamos poder ajudar, né? Você como psicóloga e eu como advogada, ajudar para a gente chegar num judiciário um pouco mais munida, né? Para fazer valer aí os seus direitos. Então, eu tenho recebido, né, mulheres que passaram por violência psicológica, e aí, como se sabe, a violência psicológica não deixa marcas. Ela pode ser sutil, como ela pode também ser muito explícita, né, através de uma ofensa direta, mas muitas vezes ela é sutil, sabe, Ana? Aquela coisa assim da pessoa, olha, eu não te proíbo que você vá em tal lugar, mas a pessoa critica, briga, e aí é uma violência psicológica, né? Ela começa a entrar em ansiedade. Até você chegar no ponto que você desiste de ir. Exato, desiste de ir, então é uma violência psicológica. Cria tanto caso durante o dia a respeito que aquilo vai cansando. E você vai desistir. Chega um ponto que você desiste. E você desiste. Outra questão da violência psicológica também, Larissa, é aquela história que a pessoa causa tanto que é mais fácil você falar sim do que você criar um caos
Porque você sabe que você vai criar a terceira guerra mundial dentro de casa. Exatamente. Entendeu? Então você faz da maneira da pessoa para não ter, né, que deixar de abrir mão ou de ir, ou vai naquela situação e a pessoa com aquela cara feia. Meu, é insuportável violência psicológica. E aí, o que acontece? Né? Os advogados pedem que as minhas pacientes peçam para mim relatórios, né, atestando essa violência psicológica. E aí, eu pego o relato que elas me dão e vou apontando em cada situação que elas me relataram, qual foi o tipo de violência, o que aconteceu, por que aquilo caracteriza a violência psicológica. Então, assim, eu faço um relatório muito bem detalhado disso tudo. Né? E é uma coisa, Ana, que tem muitos psicólogos que não fazem. Por quê? À medida Muitos não, que você Larissa, faz 98% deles não fazem. Por quê? Porque você acaba se posicionando e se comprometendo. Né? Você pode ser chamado, enfim. Né? Tem uma série de desdobramentos aí. Mas o que acontece? Eu acho que se a gente faz um relatório, né, como muita gente gosta de fazer, um relatório neutro, né, sem realmente colocar o que está acontecendo com aquela mulher, sem realmente se posicionar e mencionar e explicar cada violência que aquela pessoa sofreu, eu acho que a gente vai perpetuando essa violência psicológica. A gente precisa combater isso. E eu acho que os psicólogos precisam começar a fazer relatórios onde eles se posicionam. Porque a gente está avaliando aquela pessoa, a gente consegue perceber os gatilhos que aquela situação gerou na pessoa, a gente consegue perceber os danos psicológicos que foram causados e, por que não, a gente não vai se posicionar. Não tem por que não se posicionar. Né? Enfim, a gente corre um risco de responder um processo, por exemplo, caso a outra parte corre. Só que eu acho que a gente não pode mais deixar de se posicionar. A gente, ficando calado, está perpetuando essa situação. Não, o que eu só posso te dar é os parabéns. A grande questão, né? Por que o tema de hoje é assim, tão difícil o diagnóstico? Ele já não é de difícil, ele talvez não. Eu tenho uma grande certeza que ele já não é mais de difícil diagnóstico fora do judiciário, ok? Fora do judiciário, você vê, você começa a observar. Então, é o que eu comecei falando. Você pode lembrar do seu avô, você pode lembrar da sua mãe, você pode começar a raciocinar, a fazer uma linha de raciocínio a respeito. Poxa, aquela situação aquela não é. Assim como da história do relacionamento abusivo, né? Até mesmo quando você está vivendo. Poxa, aquilo te bate um insight. Às vezes é uma frase, às vezes é alguma situação. O que a gente passou a ter, né, fora, é mais ferramentas, é conversar mais sobre o assunto, é trazer mais informações para que isso seja possivelmente diagnosticado. Então, fora do âmbito judicial, eu acredito que você já pegue, você já venha, os teus pacientes venham um pouco mais preparados, pode ter dúvida e falar assim, ou não é, Larissa? E aí você fala, você vive tal situação? Ele fala, vive. Você fala, então, isso daí é um abuso psicológico, isso é um relacionamento abusivo, tal. A grande questão, nossa, e aí a gente vai trazer de duas maneiras dentro do judiciário, é o seguinte, esse laudo que você vai dar, ele vai servir na esfera criminal, né? Quando existe hoje, né? Especificamente aqui em São Paulo, dentro da vara da violência doméstica, para se conseguir uma medida protetiva, para se conseguir uma condenação, né, daquela pessoa que faz o abuso no âmbito familiar, seja marido, seja pai, seja mãe, dentro daquilo e aquilo, ter uma medida protetiva e cessar, ok? Agora, quando a gente vai discutir isso dentro do âmbito familiar, da esfera de direito de família, nós não temos esse diagnóstico, principalmente entre o casal. Por quê? Porque a gente não discute mais culpa dentro do divórcio. Então, isso não é debatido o motivo pelo qual, isso não cabe uma indenização por danos morais dentro do divórcio. Então, a gente meio que passa pano, né? A gente meio que isso acontecia antes, mas para que haja uma celeridade, né? Ocorria antes de 2010,
com o advento da Lei 66 de 2010, que é a que faz o divórcio direto. Antes, quando tinha separação e sanção, que era aquela separação que levava-se em conta quem tinha culpa, a gente discutia isso. Hoje não se discute mais. Esse laudo, possivelmente, só vai ser analisado, aquele pai ou aquela mãe, quando a gente lida na questão de guarda. E aí existe o estudo psicossocial, que é o estudo feito por psicólogos e assistentes sociais de dentro do fórum. Cada fórum, né, tem o seu grupo ali. Não é um, depende do fórum, né? Às vezes tem um, tem dois, mas a gente tem, que vão fazer entrevistas. E essa personalidade, se esse abuso psicológico foi feito em relação às crianças, que é o vulgo, né, alienação parental, isso precisa ser. Só que aí eu vou te contar outra coisa. Ele pouco vai ser diagnosticado também. E aí você vai falar por quê? Porque nós temos, às vezes, 3, 4, estourando 5, às vezes, psicólogos e assistentes sociais para atender um fórum inteiro. Se a gente pegar um fórum central, um fórum pequeno, como o Tatuapé, por exemplo, é feito muito bem feito. Porque não é um fórum de periferia, que nós chamamos. Por que um fórum de periferia? Só para vocês entenderem. Porque o fórum de periferia ele abrange uma área geográfica muito grande. Santo Amaro, se a gente for pregar a Freguesia do Alto, pega extremidades de Zona Norte. Se nós pegarmos Itaquera, São Miguel, que pega extremidades da Zona Leste. O que acontece? A equipe é muito pequena para dar conta de tantos processos. E aí o estudo é jogado lá para frente. E é feito, às vezes, com uma só entrevista do pai, uma só entrevista da mãe e umas vezes só com a criança. Então, aquilo fica na superficialidade. Então, quando a gente traz, né, um laudo de um terapeuta, de um psicólogo que cuida daquela criança há um tempo, que cuida daquela mulher ou daquele homem, porque existe também o abuso, gente, ao contrário, isso aqui não é uma defesa das mulheres 100%, existem homens que sofrem esse tipo de relacionamento. A gente acabou de falar, né? O ciúmes doentio, a gente tem essa relação, então ele é trazido tão de uma maneira superficial que acaba se perdendo. E se a gente não tem psicólogos que cuidem do lado de fora, com um laudo muito bom para nortear esses profissionais da justiça, a gente cai no vazio. Fiz uma palestra agora, não foi nem uma resposta, foi uma palestra. Não, eu entendi, mas é isso mesmo, Sabiana, porque o que acontece? A gente precisa, nós psicólogos, né, realmente se posicionar, sabe? E educar a sociedade nesse sentido, porque o que acontece? Tem mulheres que me procuram que elas não sabem que viveram um relacionamento abusivo. Elas estão se separando e aí elas vão me contando as situações e eu falo assim, mas espera aí, você entendeu o que aconteceu com você? Não entendi. Porque tem também a questão do Brasil ser um país muito machista, né? E aí eles vão colocando como certo uma série de comportamentos que são abusivos, né? Que são abusos psicológicos. E essa questão também das mulheres aqui no Brasil ainda não estarem inseridas como os homens no mercado de trabalho. Tem muitas mulheres que trabalham, muitas mulheres que têm profissão, mas a gente sabe que a grande maioria, e se a gente for pegar, inclusive nas classes mais desfavorecidas, tem muitas mulheres que dependem financeiramente dos maridos. E aí acaba sendo comum naquele contexto. Sim, eu sei. Também. Só que elas têm mais acesso a conhecimento, né, a advogado, uma outra questão. Mas eu vou te contar uma coisa, eles têm acesso a advogado, mas é mais fácil, Larissa, uma mulher, às vezes de baixa renda, largar do que uma de alta renda, porque o padrão de vida não acompanha. Entendeu? Sim, também tem isso. Né? E aí, o que acontece? Tem muitos homens que acabam não querendo que as mulheres trabalhem, justamente para elas não terem poder de escolha, justamente para elas não poderem sair, justamente para eles terem um controle. Fora, né?
Exatamente, para eles terem o controle daquela pessoa. E uma coisa que eu sempre falo para a mulher é assim, que ela fala, ah, não, é que eu que quis ficar em casa, não fui proibida de trabalhar. Tá bom, mas foi viabilizado que você trabalhasse? Porque tem isso também, o homem não chega para a mulher e fala assim, olha, eu não quero que você trabalhe. Alguns falam, mas é difícil. O que eles fazem, geralmente, é inviabilizarem o trabalho daquela mulher. Então, eles começam a fazer conta para ela, olha, o que você está gastando, né, de escolinha, por exemplo, dá o seu salário. Por que, que você não fica em casa e fica com o nosso filho, que vai ficar melhor com você do que na escola? Né? E assim começa. A mulher precisa fazer, por exemplo, as coisas dela, que ela é uma empreendedora, né? Mas aquele homem não fica com a criança, ele não divide os cuidados com a casa. Então, assim, ele começa a inviabilizar o trabalho dela. Entende? E aí é uma forma dele fazer uma violência psicológica, porque ela vai ficar desesperada, ela não vai conseguir dar conta de tudo, vai ficar sobrecarregada e ela não vai trabalhar. E depois também, e no pós-divórcio, aí ela chega no momento do divórcio, ela divorciou. Depois também, o que vai acontecer? Ela também está inviabilizada muitas vezes de trabalhar, porque nós não temos uma divisão igualitária de tempo, entendeu? Não temos um domicílio, tá? Não é guarda compartilhada, que guarda compartilhada são as decisões, ok? Então, a gente não tem um domicílio alternado, uma semana, uma divisão igualitária daquele tempo de verdade daquela criança. E o que acontece? Ela não faz hora extra, ela não consegue fazer, às vezes, uma pós-graduação, ela não consegue se recolocar no mercado de trabalho, porque ela está sempre ela precisa chegar em casa. Se a criança está doente, é ela que deixa de trabalhar, não é o cara, entendeu? Então, é sempre aquilo. E aí vem a violência psicológica também, quando o cara que paga nada fala assim, eu não tenho, assim, num salário, muitas vezes, num disparate de valores, e ele fala assim para ela, eu não tenho que pagar, você tem que bancar igualmente, né? Ele não fica, ele não se vira, ele não liga para perguntar se a criança está bem ou está mal, vê a criança de 15 em 15 dias, pega na sexta, porque a justiça o obriga, devolve no domingo fora do horário, para que ela não possa ter um fim de semana dela, e aí vai viver. Então, a violência psíquica, e ainda fala assim para ela que ela está gastando os míseros, eu não vou nem falar dos R$ 250 que é a lenda, né? Falar até de R$ 1.000, dos quais ela paga 800, 900 de escola, o plano de saúde, a criança não come, a criança não dorme, a criança não mora, entendeu? E aí ela tem que sobreviver. Aí muitas vezes o cara não admite que ela vai morar longe do bairro onde eles estão, que é uma classe média. Ela não consegue bancar sozinha, ela precisa modificar ou cair o padrão drasticamente. Aí ele não adianta, e aí começam as guerras, entendeu? No pós, dentro. E que são guerras que hoje, muitos homens, voltando a falar disso, muitos homens já entenderam que está errado, já estão orientados por advogados ou por alguém que não deve fazer isto. O que eles fazem? Não escrevem nada. E aí, como que você prova? E se ela não tem, né, uma ajuda psicológica? Como fica essa mulher? Fica um fiapo, gente. Ou ele surtou ela de um tal jeito no final de relacionamento, é aquele relacionamento abusivo onde ela se torna, ela diante da rebelião interna dela, né, de se rebelar contra o sistema, de falar, eu não vou mais viver disso, aí o cara filma ela, né, num desequilíbrio emocional muito grande por uma consequência dos relacionamentos que ela já viveu, e aí ele vai usar isso no processo falando que ela tá louca, de que ela é surtada, que ela não tem condições de ficar com as crianças, e aí, neste caso, mais diagnosticando para não ter que pagar pensão. Só que ele fala que ela não tem condições, mas ele também não fica, porque ele não quer trocar. Ele não fica os 25 dias e deixa ela com os 5. Porque não quer saber, abre mão, entendeu? Então a gente vive um ciclo vicioso de um sistema falido. Simplesmente é isso. E tem mais uma coisa, Ana, né? Essa questão, por exemplo, do homem provocar, levar a mulher ao limite para filmar. Muitas vezes, dessa forma, eles conseguem convencer a mulher de que ela está louca. Eu já atendi pacientes. Sim, eu atendi já pacientes que elas falaram, né? Olha, eu não consigo me controlar, eu sou louca, eu explodo.
Aí eu pergunto, mas como assim você explode? Né? Você está sentada, vendo sua novelinha, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e de repente você levanta e começa a explodir. Aí elas falam, não, porque aí acontece isso, ele fala aquilo, ele me provoca assim, me provoca assim. Eu falo, então você tem uma reação a uma provocação, não é uma explosão. Você não explode. Não é você que não tem autocontrole, você é levado ao limite. E aí você vai fazendo essa psicoeducação com a pessoa, para ela entender essa forma de abuso que ela está sofrendo. Porque ela não entende, ela acaba assumindo mesmo que ela tem um problema de autocontrole, que ela tá ficando louca, que ela explode do nada. Porque ele vai colocando isso na cabeça dela. É cruel demais. É cruel demais. Não, é complicado, né? E é muita coisa. A questão aí, né, é que você, estudando os relacionamentos abusivos na grande questão, eu comecei, né, através das minhas clientes, porque eu vou anotando, né? Tudo que durante a consulta que a pessoa faz, eu vou anotando. Então, tem sempre a história, né? A pessoa começa falando, ela sempre começa me contando. Uma das grandes, quando a gente chega nesse nível de relacionamento abusivo, né, que às vezes tem falsas denúncias, que vira processo, violência doméstica tal, e a gente começa a diagnosticar, procurar, muitas vezes, quase todos os casos, já existia um relacionamento abusivo enquanto essa pessoa era menor, era criança. Então, a gente já vê que ela cresce nesse ambiente achando que isso é normal, entendeu? Então, ela cresce, então a gente começa. E aí, ela transfere para os seus relacionamentos, porque é assim que entra na normalidade, esse tipo de relacionamento. Então, e é onde se criam os ciclos. E aí ela cria os próprios filhos também, essas pessoas, para que sejam a violência entre os irmãos, né? Essas crianças são agressivas em colégio. Então, a gente acaba tendo aí uma perpetuação do ciclo vicioso da violência. Então, começa comigo criança, tenho isso na minha fase adulta, transfiro isso para os meus filhos, que vão ter isso na fase adulta deles, que vão transferir para os próprios filhos, e isso parece que não quebra nunca, né? É uma situação bem complicada. Porque vai se perpetuando, né, Ana? A gente está falando de violência psicológica de pouco tempo para cá, se a gente for pensar. Né? Isso não era falado, isso não era visto, isso não era colocado como violência, nada. Né? E até há um tempo atrás, era normal que a mulher tivesse que obedecer ao marido. Né? Então, assim, a violência psicológica, ela estava naturalizada, ela era legitimada pelas famílias, né? Era normal. E, inclusive, com relação às crianças também. Né? As crianças sofriam, inclusive, violência física, né? Exatamente, castigos cruéis, enfim, e tudo isso era normalizado, né? Cada um faz o que quer com os seus filhos e acabou, né? Uma violência também que fazem muito com as crianças é a comparação, né? Muitas pessoas pensam que comparando as crianças, aquela que ainda não alcançou o que deveria ter alcançado, ela vai se motivar, ela vai se inspirar naquela criança. E não, muito pelo contrário, isso afeta a autoestima de uma forma assim brutal. Então a gente precisa evitar a comparação. A comparação é uma violência psicológica muito cruel com as crianças, porque elas não querem decepcionar pai e mãe. Toda criança quer ser orgulho do pai e da mãe. Toda criança quer ser aceita como ela é pelo pai e pela mãe. E quando aquela mãe, aquele pai ou qualquer outro familiar faz uma comparação, aquela criança não se sente aceita. Ela não se sente amada pelos pais. E aí o que acontece? Ela acaba não amando a si mesma. É um problema assim sério de autoestima, que ela leva para a vida adulta. Ela aprende a se comparar depois. A gente vê adultos se comparando e não conseguindo ter sucesso em nada, porque eles se comparam, eles acham que eles são piores do que todo mundo, e aí eles se frustram e aquela autoestima vai ficando cada vez mais baixa para sempre. É uma tristeza isso. E reflete na parte psicológica, não só de relacionamento, mas afeta na obesidade, na carreira profissional, afeta de diversas maneiras. Uso de drogas.
né? Você se norteia pelo que você não é. A imagem que você tem, né, dos seus pais, e não existe. Eu vou falar como mãe. Eu não acredito que a criança goste mais de um ou mais de outro. Ela gosta igualmente, ela pode se identificar por personalidade mais com um, mais com o outro. Sim, Né? sim. A criança não é para a Fezinha, que fofo. Não foi para mim, os saudades, foi para você, Larissa. A criança, ela vem com material, né? Um livro em branco para você escrever. E aí a gente começa, né? Estudar as questões de personalidades que eu já comentei com você. Se narcisismo, por exemplo, é uma coisa genética ou não. Se ela é um livro em branco, se aquele narcisismo que ela vai, né? Que vai transformar ela possivelmente num abusador de um relacionamento, num futuro. Se isso foi implantado, se foi o que ela viu, se isso vem dela, se numa família de super gente, pessoas, vamos ditas, gente, eu vou usar um termo horrível porque ninguém é visto de perto, normal, né? Vamos dizer, dentro do aceitável, do bonzinho, daquela família que todo mundo fala, ai, que fofa, família Doriana. Você fala, é possível existir um filho narcisista dentro deste meio, né? Então, isso tudo é o que a gente começa a estudar. Só que aí, a gente também não repara na seguinte situação. Como nós perpetuamos crenças, né? Como nós perpetuamos crenças. E aí você está falando assim, tá, Ana, do que você está falando? É simplesmente a gente conseguir entender, por exemplo, que a gente cria nosso filho menino diferente da nossa filha menina. Em qual sentido? Na hora de pedir ajuda, né? Você pede igualmente para o seu filho varrer a casa, estender a cama, lavar a louça, te ajudar na cozinha, dobrar a roupa? Ou você encarrega a sua filha dessas funções e o menino está liberado para sentar e estar jogando videogame nesse tempo? Entendeu? Então, aí a gente quer. Aí, quando a gente cria esse tipo de filho, né? E aí depois a gente vem questionar que a gente quer um marido que ajude na criação. Não tem ajuda. O filho é feito para criar um ser humano, é 50% do material genético masculino, 50% do material feminino. Então, não é ajuda. A responsabilidade para a criação de um ser humano, se é dos dois, na base dos 50%, não tem como o homem por 60% e a mulher 40%, ok? Dentro do material genético para formar um neném. Então, a responsabilidade devia ser inerente a isto. O que vem de um, o que vem de outro é igual. Então, a gente também começa a ser criado, eu espero que da minha geração para baixo, em termos de idade, comece a modificar isto. Onde o homem pode cozinhar, onde o homem pode lavar, onde o homem pode abrir mão do papel dele, né, de provedor e ficar em casa porque ele optou pelo ano sabático para cuidar dos filhos, a mulher sair. Por que não? Mas aí a nossa sociedade faz um abuso psicológico em relação a esse homem. Credo, virou vagabundo, está sustentado pela mulher. Então, a gente tem cobrança sempre de tudo que é lado. Né? Então, a gente tem que começar a perpetuar por nós a mudança. É uma mudança que vai acontecer em 2, 3, 4 anos? Eu não acredito. Eu acho que é uma mudança lenta, que talvez os meus netos tenham já alguma coisa de mudança. Ou isto, ou que a gente tenha realmente leis rígidas, né, em relação à violência em termos de gênero, em relação geral, que obriguem esse jogo ser virado desde pequeno, né? A história, por que a gente tem visto tanto, né, nesses reels aqui do Insta, chá revelação. É azul ou rosa? Já começa ali a separação, né? Faz cor neutra. Por que tem que saber? Por que o azul representa o menino e o rosa menina? Por que o menino não pode gostar de rosa? Hoje uma amiga me telefonou, Larissa, para você ver a consequência. Falou assim, nossa, meu ex-marido ligou histérico. Eu falei, por quê? Falou, porque meu filho fez xixi sentado na casa dele. Sabe por que eu ensinei ele a fazer xixi? Porque eu não quero xixi pelo banheiro inteiro. E aí ele ficou desesperado achando que o filho de 7 anos podia ser gay porque fez xixi sentado. Quem que cria essas coisas na cabeça? Somos nós, né? Somos nós enquanto pais. Então, tem que parar. É um abuso psicológico ou não é? Esse pai achar,
né, criar na cabeça dele que o filho pode vir a ser gay, simplesmente porque o menino fez xixi sentado. Sim, é um abuso psicológico, né? Como também quando os pais tentam direcionar as brincadeiras, os gostos, né? Então, o menino não pode pegar uma boneca, porque senão vai virar um gay, né? A menina não pode jogar futebol, porque senão, né, ela vai virar homossexual. Enfim, né? É uma coisa assim surreal de abuso psicológico, né? Você direcionar o que uma criança tem que gostar de brincar, né? Ela só quer brincar com qualquer brinquedo, né? Eu, por exemplo, gostava muito de jogar futebol, né? O meu avô não gostava que eu jogasse, ele me colocava para dentro, né? Quando ele me via lá no meio, me colocava para dentro. Eu jogava meus irmãos, eu tenho um irmão que é jogador, então eu jogava futebol com um, brincava de luta com o outro e punha eles para ser os pais, né, os maridos e os pais das minhas bonecas quando tinha que ser, entendeu? E todo mundo brincava e não tinha dessa, né? Não tinha dessa. Sim. Os meus irmãos de organização são melhores que eu. Eu que eu sou chata, mas eles são melhores que eu. O mais velho chega a ser neurótico, tem toque. Limpa uma casa melhor que eu, cozinha bem, entendeu? O mais novo é super paizão, porque foi criado todo mundo assim. Gente, né? Ou cria desse jeito, não tem como, né? Não tem como. Olha o comentário da Fezinha. Então. É engraçado, ouvi minha sogra dizer hoje que a organização da casa é obrigação da mulher. Como sou um doce, já disse, a obrigação de organizar a casa é de todos que moram nela. Vai para lá com o seu machismo. É isso aí, né? Vai para lá com o seu machismo. A obrigação de organizar a casa, de cuidar, é de todo mundo que mora nela mesmo, né? E a gente também tem a obrigação de sustentar a nossa casa, a gente quer ter o nosso dinheiro, a gente quer ter a nossa liberdade, e é lógico, não dá pra gente fazer tudo, né? Então a gente vai ter que dividir mesmo, conta, dividir tarefa, dividir criação dos filhos, dividir mesmo as responsabilidades, né? E não essa coisa de colocar o homem no papel de ajudante. Ah, meu marido é bonzinho, ele me ajuda. Não, ele tem que dividir, né? Ajudar é pouco, é quase nada. É aquele meme né, que tem rolando aí faz um tempo, que eu já vi, que é o seguinte, se teu marido chegar e perguntar se a janta tá pronta, você senta e fala, não fiz, né? Resolve, faz junto. Tem roupa limpa? Não, se você não põe a lavadora não se coloca sozinha, concorda? Então vamos todo mundo colaborar, né? Ô Fezinha, conta pra gente, mas o marido é criado por uma sogra nesse ponto. É o que ajuda ou é o que distribui, né? Então, vamos ver como que ele pensa também, né? Vamos ver como que ele age numa pesquisa aqui para fazer. E aquilo, a gente tem que cortar, a gente tem que, voltando até na questão da violência psicológica familiar, é não se juntar com a irmã ou com outro irmão e falar do terceiro irmão que não está perto, não se juntar com a família e comentar, entendeu? É deixar e entender que todos foram criados, né, pela mesma mãe, cada um tem uma personalidade, cada um vai ter um jeito, porque isto é violência psicológica. Se não é a reunião para ajudar, se abstenha, entendeu? Corte, comece por você o fim dessa violência, para que você não seja vítima um dia dela também, né? O que a Tatita está colocando? Olha aqui. Meu marido está lá na cozinha fazendo a janta como todos os dias, é o nosso normal, mas minha mãe e minha sogra acham um absurdo. Não são elas que vivem na tua casa, Tati. Então, deixa reclamar. Se é não vou dizer combinado, mas se é um acordo, se é uma maneira que vocês vivem, cada casal tem uma dinâmica e vai viver. E não vai ser por isso que vai dar guerra, entendeu? E não vai ser por isso que vai sair o divórcio. Uma das coisas que todo mundo... Olha a Fezinha respondendo, Ana. A Fezinha respondendo. Muito. Agora estou no hospital com minha mãe, ele ficou em casa cuidando de tudo. Ele que lute. Mas eu precisei dar um piti. Né? Você precisa cobrar. Aí tá vendo? Aí ela dá o piti, aí falam que ela é louca. É isso, entendeu? Aí não, olha, você é louca, você não tem que dar piti nenhum. Né? E isso é muito comum, não só dos maridos falarem que as mulheres são loucas, ou namorados, etc., mas os homens em geral. Muitas vezes a gente vai, por exemplo, num comércio, num prestador de serviço, e ele tenta enrolar a gente, porque somos mulheres. Eles tentam não cumprir com um combinado. Eu já tive quebra-pau com vários. Teve uma vez que estava até meu irmão aqui, eu
tive um desentendimento com um marceneiro, e aí ele quis impor. Ah, minha filha, mas eu peguei a bolsa, joguei no chão e falei alto com ele. Meu irmão ficou assim, Larissa, falei alto com ele. O cara de 1,80 m encolheu para 1,50 m, ficou menor que eu. Entendeu? Aí eu sou louca. Né? Ele falou, não, a senhora está alterada. Eu falei assim, eu não estou alterada. Eu estou falando no seu nível, porque você não está me respeitando. Então agora você me respeita e a gente fala de igual para igual. E aí ele me respeitou. Aí deu certo. Não, mas você tem que fazer isso. Mas é isso. A questão de ter que se impor não está só na questão, né? Então, falando de uma maneira geral a respeito de respeito e abusos, não está só na questão familiar, está numa questão geral, né? Tá numa questão bem complicada de uma maneira geral. É falta de respeito de funcionário para chefe, é falta de respeito com todo mundo. Eu mesma, exercendo a minha profissão, ontem à tarde, ex-marido de uma cliente me ligou e me ameaçou. Eu falei, eu só respondi para o cara, falei, é sério mesmo que você está me ameaçando enquanto eu estou exercendo a minha função, que é livrar ela de você, porque o cara está com uma medida protetiva. Ela inventou coisas, não sei que estratégia burra, nesses termos, que estratégia burra que ela inventou. Eu falei, não tem estratégia nenhuma, tem áudio de você ofendendo, xingando, aí toma uma medida protetiva, aí a advogada que é a doida, entendeu? Aí a advogada que inventou uma estratégia burra para complicar toda a situação. Mas isso, gente, é direto. Receber ameaça, entendeu? Eu brinco e falo que eu sou que nem juiz, né? Eu tenho uma mãe para ser xingada, eu tenho uma personalidade da qual não é a minha, que todo mundo acha que pode ameaçar. E assim vamos vendo, né? Vamos lá. Olha isso, um montão de coisa. Gostaria de saber da opinião. Peraí, deixa eu ver só os comentários. Ai. Gente, eu tô um perigo mexendo nisso daqui hoje, Larissa. Mexe você, porque senão... Você já viu, né? Não, a Fezinha falou que eu ajudei ela com o marido e que as brigas deles foram resolvidas em 70%, porque eles conseguiram entrar num acordo bom. Isso é ótimo, Fezinha. Fico muito feliz. Tá. E gostaria de saber a opinião de vocês a respeito da mediação na ação de divórcio. As consequências de uma má mediação podem acarretar problemas sérios como alienação parental, abandono afetivo. E aí, cortou, mas eu acredito que seja feminicídio. Vamos lá. Feminicídio. Essa eu acho que eu respondo de um jeito, depois você complementa do seu. O que acontece? Infelizmente, eu, Ana, odeio mediação. Nossa, Ana Amélia, você é radical, é a louca do litigioso? Não, muito pelo contrário. Porque eu acho que quando as partes querem um acordo, quando o casal senta e conversa, independente que o casamento esteja indo pro vinagre, que vão se separar, quando tem uma boa vontade de resolver, esse casal já chega praticamente com o divórcio pronto. A grande questão, assim como no estudo psicossocial dentro da nossa justiça, nós não temos tempo, nós não temos quantidade, eu não vou falar de qualidade porque esse último laudo que eu estou fazendo no Tatuapé tá fabuloso, entendeu? O cara tá fazendo um serviço fabuloso, o psicólogo, ainda não saiu o laudo, mas eu já sei que o cara tá fazendo... sabe, está procurando diversas informações, né, para fazer um laudo legal. Então, a gente não tem a quantidade de profissionais, nós não temos o tempo suficiente. É a mesma questão da mediação. A mediação que nós, brasileiros, e que é a responsável pela grande maioria né, do acesso a essa questão, vai vir através do judiciário. E os mediadores que ali estão dentro de um SEJUSC não estão preparados para aquilo. Ah, fizeram curso, não sei o quê. A grande maioria, tá? Vou chamar de Tatá, tá bom, Tatá? A grande maioria está despreparada psicologicamente, profissionalmente, não fez uma bagagem. A maioria vem com insistência e não com um balanço, né, com pesos de igualdade dentro disso para que acontecer. O que acontece? Eles ganham no cansaço, porque a pessoa pensa assim, é melhor eu entrar num acordo do que enfrentar, que é a ideia que a grande maioria tem, do que enfrentar um litigioso. E eu muitas vezes falo isso para os meus clientes. Às vezes, o litigioso é o que um casal precisa. Porque só dentro de um litigioso vai ser feito um estudo psicossocial de qualidade, só dentro que vai tentar, dentro de uma junção de provas, minimamente tentar ter um equilíbrio
de demonstrar para um juiz e para o judiciário o que aquela situação representa, ok? Dentro disso. Então, o que acontece? Uma mediação mal feita, o que ela vai fazer? Ela vai impor goela abaixo das partes um acordo que muitas vezes não traz os detalhes todos que a gente tem que ter, né, feito ali. Às vezes até mesmo questão de horário. Olha, pega às 7, devolve às 9. É assim que vai ser feito. Tal dia vai pegar, tal dia devolve, por exemplo, de férias. Todas as situações que a gente coloca, por exemplo, um processo meu de acordo que englobe divórcio, guarda e alimentos, ele não vai ter menos que 20 páginas. Então, porque eu vou, cada situação de cliente, eu vou acrescentando mais uma para o próximo que vai vindo. Então, ele não tem essa riqueza e ele acaba tratando a maneira tão superficial que ele cria alienação parental porque ele não prevê as situações que tem que ser previstas. Ela é mal feita para quê? Para que todo mundo pensa assim, a gente se livra disso o mais rápido possível. Então, é onde a gente acaba tendo esse tipo, porque as partes não são escutadas de verdade. Não que no litigioso vai ocorrer de uma maneira eficaz, tal, mas na mediação, ao meu ver, muito menos. E você, Larissa, o que você pensa? Então, eu faço muita mediação ou para reconciliar o casal ou para eles se separarem de vez, né? E ali, ainda, quando eles me procuram, que eu acho que é anterior a você, ainda tem um canal de comunicação. Eles ainda estão com alguma boa vontade de tentar mediar alguma coisa, de tentar conciliar os interesses para que haja uma separação mais amigável, por exemplo, ou se reconciliar realmente. E aí eu vou conseguindo fazer essa mediação, porque é aquilo que você falou no começo lá do seu discurso de agora, né? Há um interesse deles em conciliar, né, os interesses. Agora, quando não há, Ana, realmente, aí não tem como mediar quem não quer se entender. É impossível, impossível. Pode pegar qualquer psicólogo, pode pegar qualquer advogado, pode pegar qualquer mediador. Não dá para conciliar quem não quer se entender, simples assim. Quando todo mundo se agarra na sua verdade dentro dessa situação, todo mundo vai perder, ok? Não exige, eu sempre falo, e eu vou falar uma coisa que eu sempre falo, eu aprendi isso na faculdade de 25 anos com um professor meu. Não existe um bom acordo. Sabe por quê? Porque acordo, quem paga acha que pagou muito, quem recebe acha que recebeu pouco. Tá sempre uma parte falando que estou infeliz, abri mão para não ter que discutir, entendeu? Então, quando não existe realmente uma conscientização de que ambos vão perder ou de que ambos estão ganhando alguma coisa, quando as pessoas se apegam nesse final dentro das suas próprias convicções, a mediação, nesse caso, só vem para colocar fogo. E dentro da mediação, para quem está assistindo que não é do meio, né, como a colega que acabou de perguntar, para vocês entenderem numa mediação, é marcado pelo Sejusc. Sejusc, que são centros, né, judiciais de conciliação. É feito por uma pessoa que não é o juiz, essa pessoa não tem acesso ao processo, e aí quem é o autor começa falando suas razões, é um momento que as partes vão falar, e depois vai o advogado vai falar, aí vai falar a parte contrária, né, que seria teoricamente o réu, o advogado ele vai falar. Normalmente, e aí quem está escutando isso tudo, que deixa as pessoas falando, é alguém que não tem, né? Ali ele fala que aquela conversa não pode ser levado para o judiciário, que o juiz não vai ter acesso, e o que a gente conversar ali não pode ser utilizado. O que vira uma lavação de roupa suja sem fim. Todo mundo termina desgastado, né? Porque muitas vezes às vezes o primeiro canal de comunicação após um divórcio, às vezes bombástico, vira uma lavação de roupa suja, um desgaste tão grande. Porque se tem a vontade de diálogo, eu já fiz isso, de pegar eu e a advogada da outra parte, fazer uma reunião com ela, com o cliente dela, eu com o meu cliente, sentar e a gente ser, né, nós sermos os mediadores da situação, deixar eles falarem, tentar entender, compor em conjunto um acordo. Mas é muito raro que as partes aceitem esse tipo de situação. Entendeu? Eles querem, quando chega num ponto do litigioso, muitas vezes eles querem mais ver o circo pegar fogo, eles querem um atestado, né? Um atestado
sorte quem é que tem razão na história. Né? Dentro de um litigioso bombástico, o que vale é ter razão e não ser feliz, tá, gente? Então, aí é dali para baixo, né? É dali para baixo. Certo? Eu acho que é uma situação realmente complicada, né? Quando chega nessa fase do litigioso, eu já acompanhei casais que chegaram nessa fase, e aí partir para a guerra mesmo, é cada um por si, Deus por todos. E nessa fase é a fase, né, que os abusos psicológicos, né, entre o casal aparece. São as bateções. E não pensem vocês que a gente fica sabendo muita coisa, não, viu? Porque muitas vezes é as bateções de boca por WhatsApp, um fala, o outro revida, o outro contesta, e aí faz réplica, faz tréplica, faz nem sei o que existe, entendeu? E vira aquela coisa. Aí sabe o que eles fazem? Printam tudo e me mandam. Eu vou falar para vocês que dependendo do caso, eu economizo. Às vezes eu salvo aquilo na pasta do cliente só para ter o histórico, porque se acontecer. Mas normalmente vira uma lavação de roupa suja e mete a gente no meio. E aí a sua advogada é isso, o seu advogado é aquilo, vira aquela confusão. Aí fala que a psicóloga não existe, entendeu? Que aquela mulher é doida, tá falando de mim, nem me conhece, né, Larissa? Queria só te perguntar uma coisa que eu quero saber como que você age profissionalmente, até para ter uma ideia. Você faz muito terapia de casal, certo? Quando existe, né, dentro da terapia, você diagnostica que há o abuso psicológico, seja dele para ela ou dela para ele, ok? Não importa. E um deles vem te pedir um relato, vai virar um litigioso, brecou a terapia, brecamos faz um mês, vai virar para o litigioso, e um dos dois te pede relatório. Você fornece neste caso ou não? Forneço. Eu forneço para quem pedir. Se os dois pedirem, eu forneço o mesmo relatório para os dois. Né? Mas nesse caso, você não vai dizer quem, ou você coloca fulano fez abuso, fulano... Não, eu não coloco fulano fez abuso. Né? Eu coloco, segundo relatos do casal, aconteceu XXX situação. E isso se configura um abuso psicológico por conta disso, com consequências assim, assado, para a pessoa abusada, né? E a gente pode observar os sintomas que ela apresentou, que são esses e esses e esses. Eu vou alinhando tudo, entendeu? Porque assim, o que eles me entregam é tudo bagunçado. Eles vão jogando situações. E aí eu vou arrumando aquilo e pontuando e explicando passo a passo no meu relatório o que aconteceu, o porquê se configura abuso, né? O que aquilo pode estar causando naquela pessoa abusada, o que ela trouxe de sintomas que ela já está vivenciando, que podem ser causados, podem ter sido causados por esse abuso. Eu vou colocando tudo certinho. É um relatório assim que demora assim dias para eu conseguir fazer, não é fácil. Às vezes a paciente fala assim para mim: minha advogada vai entrar com a ação amanhã, eu preciso do relatório hoje, 9 da noite. Eu falo: não. Entendeu? Você fala para sua advogada que ela vai esperar. Ela não vai entrar com a ação amanhã se ela precisar do meu relatório. Ela pode entrar se ela não precisar. Se ela precisar do meu relatório, ela vai entrar depois, porque é um relatório muito complexo e não dá para 9 horas da noite eu fazer um relatório para o dia seguinte. Entendeu? Agora, acontece também, já aconteceu comigo, da advogada me ligar e falar assim: porque eu estou precisando de um relatório assim. Mas quem é você? Eu já te atendi? Não, você atende a minha cliente, tá? Então você pede para sua cliente falar comigo. Aí vem a cliente, que é minha paciente. Né? Aqui minha advogada falou que eu preciso de um relatório, tal, tudo bem. Aí eu pego e mando o relatório. Aí a advogada vem e fala assim: olha, sabe o que é? Você mandou o relatório, mas eu preciso que você coloque isso no relatório, né? Pra gente alinhar com a petição, tal. Eu falo assim: então faz o seguinte, me manda a sua inicial, que eu também quero dar uma olhada para ver o que eu posso modificar para alinhar com o meu relatório. Entendeu? Aí ela fala assim: não, mas você não pode, porque você é advogada também. Eu falo: não, eu não sou advogada, nem você é psicóloga. Então eu cuido do meu relatório e você cuida da sua inicial. Graças a Deus eu não te peguei como parte, porque primeiro eu não ligo para ninguém para pedir nada. É a mesma coisa que você... instruir testemunha, né? Você chega lá e fala para o juiz e sempre vai sair ao contrário. Então eu falo: me traz um relatório que eu vou contar a história segundo o relatório, né? E tal, e aí vira diferente. Mas então, graças a Deus que eu ainda não te peguei como advogada da parte contrária, né? Ou como
Não, mas é um absurdo, né? É um absurdo ela querer me ensinar a fazer o meu trabalho. Eu vou me meter no trabalho dela também. Ela não gosta. Aí ela não gosta. Fora, assim, só para terminar de contextualizar uma questão aí da parte de relatórios e tal, só para todo mundo saber, uma coisa é o relatório da Larissa como a profissional que atende uma das partes. Outra coisa vai ser o assistente, né, que você vai contratar, que é um perito, né, um assistente perito, para ajudar na realização do laudo. Eu não sei se... Eu nunca te perguntei. Eu não sou perita. Você não faz, então. Eu tenho, por exemplo, uma psicóloga, que ela é psicóloga, mas ela também atende ao judiciário, sabe fazer esse tipo de relatório. Então, a Larissa é diferente. ela pode exercer diante disso, mas um papel de assistente, por exemplo, né, na defesa da paciente dela, ela pode. Mas precisa ver se ela tem, porque ela vai ter que estar à disposição para depois ler o relatório, responder, tirar as dúvidas, questionar. Então, isso é um combinado, muitas vezes, se o profissional vai ser quem vai ser o assistente, mas normalmente a gente pega um perito. Até entrou aqui na live, nem sei se ele ainda está aí, o Felipe, que é um psicólogo, ele é de Ribeirão Preto, mas ele é perito, né, principalmente em alienação parental. É uma pessoa assim, que a gente usa de assistente técnico para esses casos, mas que o cara já sabe quais são os caminhos, já sabe lidar, já usa o termo certo para o juiz, já tem toda uma informação feita. 1 hora de live, tirando os 3 minutos de gafe iniciais meus, né? Mas de resto, hoje Nossa, o tempo passou rápido, voou. Ah, mas é sempre assim, né, Ana? Uma delícia quando a gente faz as nossas lives aí. Adorei, Ana. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que participou. Vou pedir 2 coisas. Vou fazer uma mini propaganda e falar para você, tira os comentários para a gente fazer um print para publicar, pelo menos. Nem que seja para as meninas do Enjoy, só para o povo ficar sabendo, né? E aí, eu preciso ver como é que tira os comentários, Ana, eu não sei. Você mexe ali do lado da seta, onde tem os 3 pontinhos, aí eu acho que ele fala excluir comentários. Porque eu acho que eu não consigo. Eu falei que eu não vou pôr mais a mão na tela, né? Pronto, consegui. Para mim aparece ainda, Lari. Então tira você, porque para mim na minha visão, eu ainda tô com a eu vou tirar, eu vou tirar, eu te mando. Vamos lá. Então peraí, deixa eu sorrir, né? Isso daqui, gente, já é a parte marketing da coisa. A gente vai sorrir para fazer a foto, depois você me manda para eu publicar e aí eu faço já meu jabá. Vamos lá? Vamos lá, vai. Pronto, mais uma, vai. Vamos lá. Queria contar para vocês 2 coisas. Quinta-feira vou estar ao meio-dia, depois eu vou deixar aqui na página informando para vocês ao meio-dia participando de um programa chamado Podcast Legal, né? Chama Pod Legal, é através do Dr. Afonso Paciléu, que me convidou, a gente comenta, ele traz várias notícias dos famosos, coisas que vai saindo no dia a dia. E é um canal dele lá no YouTube. Então, vou estar participando ao vivo ao meio-dia. Então, vou deixar depois para vocês aqui o convite para todo mundo assistir. E na próxima quarta-feira, estarei na Rádio Justiça, falando no programa Repercussão Geral, né? A respeito de falando sobre a repercussão geral, só para vocês entenderem, são as decisões que tem muitos processos em relação àquele tema, que vira jurisprudência, que vira os temas, né, que norteiam. E a gente vai falar sobre paternidade socioafetiva, do qual a gente, porque está comemorando 15 anos no STF, eu fui convidada como convidada especial ali para falar sobre isso. Então, na quarta-feira, 10h40, quarta-feira, dia 4, também estarei. Quem quiser, também vou deixar depois o link na página para vocês escutarem ao vivo. Na minha página, quem não me segue quiser seguir, @dra.ana.brocanello. Nós estamos em todos os canais, como Insta, Face, YouTube, LinkedIn. Tem meu site, também todo mundo acha. Tem muito conteúdo meu e da Larissa, que são umas páginas sobre relacionamento abusivo, narcisismo, sobre divórcio. Tem um montão de conteúdo que o pessoal gosta muito, né? A gente trazer esse paralelo de direito com psicologia. Então, quem quiser, me siga. Lari, obrigada pelo convite, obrigada pela paciência. Então, e toda quarta-feira também tem live no meu canal às 5h30
Acho que a gente vai mudar o horário, então acompanha aí a página para vocês estarem sempre acompanhando o nosso conteúdo, tá bom? Beijo, obrigada, Lari. Ótimo, beijo, beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada para todo Obrigada, mundo que Ana. entrou.